dia. Sempre agora a parte logística do retirar da máscara. Na nossa vida há várias coisas que nós precisamos, em particular no contexto em que estamos, neste contexto de pandemia. Há coisas que nos foram tiradas, podemos se calhar dizer mesmo roubadas, por esta pandemia, por esta situação. Então às vezes parece que temos que compensar mais noutros sítios por causa disso que nos faz falta. Nós hoje vamos ver acerca de 3 dessas coisas, haverão mais, mas vamos ver acerca de 3 dessas coisas. Uma é harmonia, a outra é paz e outra, a terceira, é contentamento. São 3 coisas que nós devemos ter sempre nas nossas vidas, mas se calhar neste contexto faz mais sentido ainda e somos mais desafiados ainda com estas três questões, com estas 3 coisas. Então vamos abrir em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, e vamos ler o capítulo todo. Então, Filipenses 4. Diz assim, Filipenses 4. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalónica mandaste não apenas uma vez, mas 2, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou bem suprido, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então este capítulo nós podemos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte, versículos 1 até 5, fala-nos acerca de harmonia. A segunda parte, versículos 6 até 9, fala-nos acerca de paz. A terceira parte, versículos 10 a 20, fala-nos acerca de contentamento. E, finalmente, a última parte, de 21 a 23, Paulo despede-se. Paulo termina a sua carta aos Filipenses. Nós vamos ver, com algum detalhe, não muito, cada uma destas partes. Então, a primeira parte, a harmonia, versículos 1 a 5. O versículo 1 segue muito em continuação dos versículos 20 e 21 do capítulo 3. Nós podemos ver, portanto, estai assim firmes no Senhor. Algumas outras traduções referem
permaneçam assim firmes no Senhor. Dá aquela ideia de perseverança. Paulo exorta os filipenses a perseverar. E só para dar algum contexto, 3, 20 e 21 diz: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então é um pouco continuação do desafio e da exortação à perseverança. Paulo também refere-se aos filipenses com muito carinho. Ele usa a expressão meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Em particular, a palavra original para coroa refere a coroa que era ganha nos Jogos. Portanto, nós salvo seja, nos Jogos Olímpicos agora, quando os atletas ganham, é-lhes dada uma medalha, mas neste tempo, quando eles ganhavam, era-lhes dada uma coroa. E então Paulo refere-se aos filipenses como a sua coroa, aquilo que ele ganhou, quem ele ganhou. Então Paulo é muito claro ao afirmar a estima, a alegria que tem com os filipenses. Ele gosta muito e é sincero naquilo que diz. Ele gosta muito dos filipenses. Ele pode querer de alguma forma exortá-los ou até repreendê-los. Ele começa este capítulo desta forma, portanto, quem começa a ler não sabe exatamente o que ele vai dizer a seguir, mas independentemente dele os ir repreender ou exortar, ele quer se identificar com eles e dizer que os ama muito. Tem-lhes grande estima. Portanto, aquilo que vier a seguir, o que quer que seja que ele venha a escrever a seguir, é com boa intenção. Paulo tem muito cuidado com isso. O bem-estar dos filipenses era muito importante, mesmo muito importante para ele. Isso fica bem claro logo no versículo 1. Depois, no versículo 2, nós lemos: rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Existe uma exortação para que estas duas mulheres encontrem harmonia no Senhor. De alguma forma, ou por algum motivo, havia alguma discórdia entre elas as duas. E então há a exortação para que elas resolvam esta situação. O facto de serem ambas referenciadas no versículo, portanto estão os nomes das duas referenciados no versículo, quer dizer que ambas precisavam desta exortação, ambas precisavam deste conselho, não era só uma delas. O versículo 3 indica-nos que ambas trabalharam muito com Paulo no Evangelho e então deviam resolver mesmo a sua discórdia. Os versículos 4 e 5 são particularmente relevantes. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então Evódia e Síntique são desafiadas a encontrar harmonia entre elas, porque quando há submissão ao Senhor, há acordo. O Senhor é a fonte de todo o acordo. Então elas deviam submeter-se, humilhar-se perante o Senhor e, por causa de algo que é muito mais importante, elas deviam resolver a discórdia que há entre elas. Não nos é dito qual é a discórdia, qual é o motivo da discórdia, qual é o motivo do problema que há entre elas, e se calhar a questão é mesmo essa. Se calhar não nos é dito mesmo para nós, ao lermos, não tomarmos partido por ninguém. Nós olhamos e vemos que havia uma discórdia entre elas, mas seja lá o que for, a exortação de Paulo é: resolvam isso. Resolvam-no em submissão ao Senhor, que é muito mais importante. Aqui há uns tempos eu encontrei uma entrevista a um jogador de futebol. Ele jogava num clube qualquer que eu não me lembro, e era de uma nacionalidade que eu também não me lembro, parece conveniente. Mas o que tinha acontecido é que durante um jogo pelo seu clube tinha havido uma chatice com um jogador da mesma nacionalidade, mas de outro clube. Acho que foi uma daquelas situações em que alguém queria ter acertado na bola, mas acertou na perna de alguém. Acontece. E então tinha havido ali um mal-entendido, um desentendimento entre eles naquele jogo. E depois eles dois foram convocados para jogar pela sua seleção. E quando há a apresentação do jogo, antes de haver um jogo, 2 meses antes já se fala acerca daquele jogo, então perguntaram a um deles como é que ia ser jogar o mesmo jogo pela mesma equipa com aquele jogador com quem ele tinha tido aquela chatice. E ele encolhe os ombros e diz: não, isso já passou, isso foi no nosso clube. Nós temos que ultrapassar as nossas diferenças por causa daquilo que é maior, que é o jogo pela nossa seleção. Este jogo é mais importante do que aquela chatice que lá foi atrás, então nós temos que nos entender.
temos que ultrapassar as nossas diferenças em virtude daquilo que é mais, importante. A nossa seleção é mais importante do que a chatice entre dois jogadores. E aqui é pedido, ou é rogado, a Evódia e a Síntique que tenham a mesma atitude. O que quer que seja que provocou desentendimento entre elas têm que ultrapassar isso em submissão ao Senhor. E este é o segredo da harmonia. Ultrapassar as diferenças em virtude de algo maior. Diferenças é normal. O povo costuma dizer, se todos gostassem do amarelo, o que é que havia de ser do azul? Ou ao contrário, não sei muito bem. Mas a ideia é esta. Cada cabeça a sua sentença. Quando nós olhamos para a mesma coisa, não vemos exatamente o mesmo, então temos opiniões ligeiramente diferentes ou até muito diferentes sobre a mesma coisa. Mas, independentemente das opiniões que tenhamos por qualquer assunto, em submissão ao Senhor, nós devemos encontrar harmonia. E nós devemos encontrar harmonia porque é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver em harmonia, em submissão ao Senhor. É algo que deve acontecer nas nossas vidas. Haverá certamente diferenças entre nós. Para uma mesma coisa, nós vamos olhar de forma diferente. Isso acontece com qualquer pessoa. Entre mim e a Marta lá em casa acontece muito. Há coisas que para mim não me são relevantes, para ela são. E vice-versa. O contrário também acontece. Mas nós temos que encontrar harmonia, quer individualmente, dentro de nós, temos que encontrar harmonia na nossa casa, temos que encontrar harmonia como igreja. E neste tempo particular, em que emocionalmente as coisas estão mais complicadas, é muito mais fácil deixar perder a harmonia. É muito mais fácil chatearmos-nos por coisas que se calhar não são assim tão importantes. Então que no Senhor nós possamos encontrar harmonia, que possamos ultrapassar as nossas diferenças e encontrarmos submissão no Senhor. Há 3 coisas referidas nestes versículos que nos ajudam a manter a harmonia. A primeira é alegrar-se no Senhor, a segunda é mostrar amabilidade e a terceira é lembrar a presença do Senhor. O versículo 5 termina de uma forma muito interessante. Perto está o Senhor. O Senhor não está longe, está perto, está ao nosso lado. Independentemente da circunstância, Ele está perto, Ele está connosco. Então que nos lembremos sempre destas 3 coisas, alegrar-nos no Senhor, mostrar amabilidade e que Ele de facto está muito perto para conseguirmos trabalhar a nossa harmonia sempre em qualquer situação. Primeiro em nós próprios, depois na nossa casa, depois como igreja, como comunidade, como sociedade, que possamos ter e revelar harmonia. De seguida, a passagem fala-nos acerca de paz, dos versículos 6 até 9. O versículo 6, muito interessante, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O segredo da paz não é ficar ansioso. Isto não significa que nós não tenhamos que andar preocupados pelas coisas da nossa vida. Há coisas pelas quais nós devemos estar preocupados. É normal e natural nós ficarmos ansiosos pelas coisas da vida. Quando vamos fazer um exame e não sabemos que resultado é que lá vem, seja exame médico, seja exame de escola, é normal e natural nós ficarmos ansiosos pelas coisas da nossa vida. Nós não devemos também ser negligentes e não dar importância a coisa nenhuma. Há coisas que é mesmo suposto deixarem-nos ansiosos. Aqui há uns anos atrás, a Marta estava grávida do nosso Miguel e eu tive que ir ao médico, já não me lembro se foi exame de rotina, se o que é que foi, eu raramente lá vou e quando vou esqueço-me. E eu estava numa altura, a gravidez estava praticamente no final, nós estávamos a 3 semanas, acho eu, de sermos presenteados com o nosso Miguel. E eu não andava a dormir muito bem e eu aproveitei que estava no médico e perguntei-lhe, olha, passa isto assim, eu não ando a dormir muito bem, o que é que se passa? E ele olha para mim, você sabe que a ansiedade é aquilo que nos faz mover. Quando nós estamos ansiosos por alguma coisa, quando nós estamos preocupados, é isso que nos faz andar. Mas nós não podemos deixar que isso também nos esmague. Você vai ser pai, a sua vida vai dar uma volta completa. Portanto, se calhar a forma dele dizer isto não foi propriamente a coisa que mais me acalmou, mas pronto. Você vai ser pai, a sua vida vai dar uma volta completa, mas é normal e natural você estar ansioso. Para si é uma situação inteiramente nova, é normal e natural. Há certas coisas pelas quais vale a pena você estar ansioso, e essa é uma delas. Portanto, deixe estar, está tudo bem,
isso vai passar, você vai saber lidar com isso e daqui a uns anos, se calhar, se a gente se encontrar, vai estar tudo bem e não tem que se preocupar com o sentir-se ansioso. É normal, é uma situação diferente, a sua vida vai mudar em muito. Mas aquilo que este versículo nos diz é que em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Portanto, é normal e natural nós termos ansiedade na nossa vida, não é normal nós sermos negligentes pelas coisas, por tudo aquilo que é da nossa vida, não dar importância a nada, isso também não é normal, mas nós devemos orar ao Senhor por tudo. Nós devemos colocar tudo aquilo que nos apoquenta aos pés do Senhor. O versículo diz, em tudo pela oração e pela súplica. A oração é a forma como nós podemos e devemos falar com Deus. E não há nada grande demais que nós não possamos falar com Deus, porque é um assunto muito importante, nem há nada pequeno demais que se calhar até é ridículo falarmos com o nosso Deus. Deus está lá para as grandes coisas e para as pequenas coisas. Então nós somos desafiados em tudo, em qualquer motivo, seja o que for, a colocarmos isso perante o Senhor, com súplica, com petições, com ações de graças. Ainda o versículo parece indicar que a oração não é só uma ação. A oração não é só chegar ao pé de Deus e conversar com Ele, só entre aspas. Parece indicar que a oração é como que um modo de vida. Nós devemos viver em constante oração a Deus. Orar por tudo e agradecer por tudo também. O resultado desta forma de viver aparece-nos no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, se nós colocarmos tudo aos pés do Senhor, seja o grande, seja o pequeno, nós seremos invadidos pela paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se a oração for o nosso modo de vida, nós teremos paz com Deus. Isso é uma coisa muito boa. Teremos a paz de Deus em nós. Isto é excelente. Nós podemos viver com a paz de Deus em nós. Eu tenho um amigo que gosta muito de culturismo. Sabem aqueles homens e mulheres que treinam muito e ficam com aqueles músculos enormes? Como é visível, eu não sou apreciador disso, mas esse meu colega gosta muito. Então, numa conversa qualquer, estávamos a falar sobre isso e um outro colega disse, pois, esse desporto é muito difícil. Ele olhou assim e diz-lhe assim, não é um desporto, é um modo de vida. Estes atletas têm que regular tudo na sua vida para chegar ali. Eles não podem comer certas coisas, eles não podem comer pão. Que vida infeliz, não poder comer pão. Eles não podem comer certas coisas, têm que ajustar a sua dieta em função de tudo aquilo para depois poderem apresentar aqueles corpos cheios de músculos que são, no mínimo, discutíveis. Mas é um modo de vida. Assim deve ser a nossa vida em termos de oração. Nós devemos regular a nossa vida, alterar a nossa vida, procurar ajustar a nossa vida da melhor forma possível e viver e ter uma vida de oração. Viver em oração continuamente. Ser isso o nosso modo de vida. Que nós possamos ser culturistas da oração. Que possamos treinar regularmente a oração nas nossas vidas. Que isso seja o nosso modo de vida para termos a paz de Deus em nós. A paz de Deus nas nossas vidas. Versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Existe o desafio para que nós saibamos controlar a nossa mente, no sentido de nos auto-obrigarmos a pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é justo. Não é possível na nossa mente nós termos as coisas de Deus ao mesmo tempo que tenhamos coisas más. Não é possível, não é compatível essas duas coisas partilharem o mesmo espaço. Então que nós saibamos educar a nossa mente, treinar a nossa mente para descartarmos aquilo que é errado, aquilo que é mau. Aqueles maus pensamentos, quando vêm à nossa mente, que nós saibamos pegar neles e colocá-los fora. Colocá-los imediatamente no caixote do lixo e que possamos ocupar esse espaço com os pensamentos acerca de Deus. Focarmos naquilo que é bom, focarmos-nos nas coisas de Deus e que essas coisas ocupem
verdadeiramente a nossa mente e que façam também parte do nosso modo de vida em oração. No versículo 9, Paulo apresenta-se a ele próprio como um padrão, a ser seguido pelos santos. E é muito relevante isso aparecer logo a seguir ao versículo 8, porque dá aquela ideia logo que quando alguém tem uma mente pura, quando alguém pensa em coisas retas, então isso revela-se também na sua vida. Se a mente de alguém é pura, então a sua vida será também pura. E Paulo tinha uma vida assim. Paulo tinha uma vida de retidão. E é interessante vermos, isso vem logo a seguir, a ele dizer para nós educarmos e treinarmos a nossa mente. Portanto, se calhar isso foi uma luta constante dele. Treinar, educar a sua própria mente, para ser uma mente pura, para depois ele conseguir ter uma vida pura. Se o pensar de alguém é puro, então a sua vida também o será. Então que nós possamos ter um modo de vida de oração e que saibamos dominar a nossa mente, treinar a nossa mente. É o segredo para nós termos a paz de Deus nas nossas vidas. A seguir, dos versículos 10 até 20, Paulo fala-nos acerca de contentamento. E para falar acerca de contentamento, ele usa um tema bastante difícil: finanças. Finanças, dinheiro, é um tema muito complicado, um tema muito delicado de lidar, um tema muito complicado de falar. Mas Paulo se regozija porque, uma vez mais, os filipenses ajudaram-no enviando uma oferta para ele, uma ajuda para ele, para a obra do Senhor. Ele não os culpa pelo tempo em que não recebeu nada. Ele diz mesmo, claramente, que foi falta de oportunidade. De alguma forma não foi possível a oferta deles chegar mais cedo. Então ele regozija-se porque chegou agora, mas não os culpa de forma nenhuma, porque só agora chegou. Ele exalta os filipenses porque eles desejaram ajudá-lo, mas simplesmente tal não foi possível antes. Então ele tem muito cuidado enquanto aborda o assunto finanças. Apesar de finanças ser um tema complexo, ele fala com muita delicadeza, ou escreve com muita delicadeza, também para não melindrar ninguém de nenhuma forma. Ele não quer culpar ninguém, ele não se está a queixar de forma nenhuma, ele está a regozijar-se na oferta que lhe foi entregue, mas também de forma nenhuma se está a queixar por ela só agora ter chegado. E podemos ver, só o formular este pensamento, que é complicado, delicado conseguir equilibrar a balança destas duas coisas. Paulo indica-nos que aprendeu a viver bem, aprendeu a viver alegre, independentemente da sua situação financeira. Versículo 11. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. A minha tradução refere, pois já aprendi, mas há outras traduções que referem porque estou instruído ou fui aprendendo, algo desse género. Versículo 12. Sei passar necessidade e também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mais uma vez, este aprendi, em alguns sítios aparece, estou instruído em viver desta forma. Este aprendi ou estou instruído quer dizer que de alguma forma a vida ensinou a aprender a viver assim. Portanto, não é algo natural, não é algo nato, não é algo que nasceu com ele. Ele aprendeu a viver desta forma. Ele aprendeu a ser agradecido por tudo, independentemente das circunstâncias. Paulo aprendeu o segredo do contentamento e esse segredo está no versículo 13. Porque todas as coisas, ou posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então que nós possamos aprender a viver em contentamento também. Há sempre aquela coisa de ser fácil concentrarmos-nos, focar a nossa mente naquilo que está errado, naquilo que nos falta, naquilo que de alguma forma não está bem. É muito chato nós agora estarmos nas reuniões e termos que ter máscara. É muito, muito chato. É muito aborrecido. Eu tenho alergias e depois há muita coisa aqui a acontecer ao mesmo tempo e os óculos embaciam e é muito chato estar numa reunião e ter que ter máscara. Por outro lado, nós estamos numa reunião. Em março não estávamos. Em março não podíamos estar. Em abril não podíamos estar. Portanto, nós temos que ir aprendendo a estar contentes e a contentar-nos e alegrarmos-nos com aquilo que nós temos. Apesar de ser mais fácil olhar para aquilo que está mal, para aquilo que nos falta,
Nós também temos que nos treinar a olhar para aquilo que está bom e olhar para aquilo que nós temos. Em Cristo, Paulo aprendeu a viver em contentamento. Isto não quer dizer que as ofertas dos filipenses eram escusadas ou desnecessárias. Não está de forma nenhuma a depreciar a bondade deles, a depreciar a bondade da sua oferta. Versos 14 a 17. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalónica mandaste não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Então, Paulo fala da oferta dos filipenses não como algo simplesmente que eles deram um excedente que para lá tinham, mas um compartilhar de dificuldades. Ele vê que aquilo que eles estavam a partilhar com ele não era só uma ajuda financeira. Eles estavam a ser com ele, a partilhar com ele das dificuldades que ele tinha. E esta é a atitude também que nós devemos ter quando procuramos ajudar alguém. Um partilhar de dificuldades. Não somente oferecer aquilo que já temos a mais, que nos sobra, mas um compartilhar de dificuldades. Depois, com muita gratidão, Paulo lembra aos filipenses dos tempos do início do seu ministério, a ajuda que os filipenses lhe prestaram. E em tudo isto, Paulo não vê só a ajuda que o beneficiou a ele diretamente, mas ele vê atitudes e ações que devem ser creditadas nos próprios filipenses. Não foi algo só bom para ele, foi algo muito bom que eles puderam fazer, uma atitude muito boa que eles puderam ter. É um crédito a que eles têm direito, um valor enorme a entrar na conta deles, digamos assim. No versículo 18, bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou bem suprido, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. Da parte de Paulo ele recebeu tudo. O maior valor das ofertas dos filipenses está naquilo que elas significaram para Deus, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. Depois, para terminar esta secção, versos 19 e 20, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Paulo experimentou a fidelidade de Deus e deixa a garantia de que o Deus que supriu as necessidades dele vai suprir também as necessidades dos filipenses, sejam elas quais sejam elas quais forem. Como eles ajudaram os servos de Deus, como os filipenses ajudaram os servos de Deus, eles serão também ajudados por Deus. Então que nós possamos aprender a viver em contentamento e que saibamos também ajudar os servos de Deus naquilo que eles necessitarem. Deus se vai agradar disso. Mais uma vez, é muito fácil nós focarmos naquilo que está mal, naquilo que está errado. É também um exercício de nossa mente passarmos a focar naquilo que está bom, naquilo que está bem, naquilo que nós temos que poderá não ser muito, mas que é bom. Então que nós nos possamos focar nisso. Depois dos versículos 21 até 23, nós temos a despedida. Paulo termina a sua carta aos filipenses, ele despede-se deles, saudando-os. Ele não trata nenhum pelo nome, mas ele fortemente deseja que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É muito amável a forma como Paulo se dirige sempre aos filipenses. Foram, de certeza, que foi um povo que o marcou, e por isso ele escreve desta forma, quer no início do capítulo, como no final, e noutros capítulos vemos a mesma amabilidade dele para com os filipenses, a mesma gratidão dele também para com os filipenses. Então, em jeito de resumo e conclusão, nós vimos já acerca de harmonia, de paz e contentamento. Nós vivemos tempos complexos, tempos estranhos. Se nós olharmos além do Covid, se nós retirarmos o Covid do mundo de um momento para o outro, o mundo não fica menos estranho por causa disso. O mundo não fica menos confuso por causa disso. Há muita coisa a acontecer e este mundo está, de facto, um lugar bastante estranho. Mas nós vivemos uma pandemia que teima em não nos largar e emocionalmente isso carrega-nos mais. É mais difícil lidar com estas coisas. É mais difícil porque coisas que naturalmente nós fazíamos na nossa vida normal não as podemos fazer. Então emocionalmente torna tudo muito mais pesado. Então que nós saibamos ter harmonia entre nós, que independentemente das nossas diferenças de opinião, que nós
consigamos, em submissão ao Senhor, nivelar todas as coisas e viver em harmonia. Isto começa em nós, depois na nossa casa e depois na nossa igreja. Que nós possamos ter também um impacto na sociedade em termos de harmonia, num mundo que está tão confuso. Que nós possamos ser uma voz de harmonia, de equilíbrio, que possamos fazer com que as coisas evoluam de uma forma positiva. Ainda que nós saibamos buscar a Deus para termos a verdadeira paz. No meio de tanta incerteza, que nós possamos ter um viver de oração, um viver continuamente de oração, que sejamos culturistas da oração e que dominemos a nossa mente, que coloquemos na nossa mente as coisas boas, as coisas de Deus e que descartemos tudo aquilo que é pensamento errado. Os tempos de incerteza vão continuar mais algum tempo, pelo menos. Nós vemos notícias de que talvez uma segunda vaga do vírus venha quando as escolas reabrirem em setembro e nós não sabemos o que é que lá vem. Nós não sabemos quanto tempo este vírus nos vai chatear, não sabemos. Não sabemos o que é que virá a seguir a este vírus, também não sabemos. Mas Deus está perto. Deus estará sempre connosco, independentemente da circunstância. Então que nós possamos viver uma vida de oração, no muito, no pouco, e que esta incerteza, e que esta incerteza que o mundo vive, não seja a nossa incerteza, que nós tenhamos certezas no Senhor. É normal nós termos ansiedades na nossa vida, como disse aquele médico, mas o Senhor estará sempre connosco, independentemente da circunstância, e que nós tenhamos a paz de Deus no nosso coração. Que isso vai nos permitir viver em tranquilidade e vai nos ajudar a ter sempre harmonia nas nossas vidas. E finalmente que nós saibamos estar contentes e alegres com aquilo que temos. Isto pode ser especialmente complicado nesta altura, mas é algo que nós podemos fazer. Para mim foi muito chato deixar... Foi um bocadinho chato nós não podermos ter comunhão de igreja, etc. Mesmo o meu trabalho mudou bastante. Por outro lado, eu estou a trabalhar em casa, é uma coisa boa. Portanto, eu levanto-me, eu saio do quarto e estou logo no trabalho. Não tenho que ir a enfrentar trânsito e coisa nenhuma. Portanto, para mim foi mais ou menos fácil focar-me nessa coisa boa. Por outro lado, nós tínhamos uma vida que era muito a correr e agora nós estamos sempre os três em casa. E eu posso tirar um bocadinho ao meio do meu dia para brincar com o Miguel e isto está tudo bem. Portanto, eram coisas que no início nós olhávamos e pensávamos, não, isto vai ser difícil, vai ser muito complicado. Nós vamos ter que estar este tempo todo em casa e nós vamos ter que manter o Miguel cá em casa e ele vai perder a paciência muito rapidamente. Mas graças a Deus tudo está a correr bem. É muito fácil nós focarmos naquilo que é errado e perdermos o norte, desnortearmos um bocadinho. Mas se nós nos focarmos naquilo que é bom, naquilo que Deus nos dá, nas oportunidades que Deus nos dá, nós vamos encontrar grandes coisas aí. Nós vamos encontrar provas, testes, sim, vamos, mas se calhar vamos passá-los e vamos passar por eles bem e o Senhor vai nos mostrar coisas boas que daí vêm. Provavelmente vamos tomar decisões muito boas depois dessas situações mais complicadas. Então, que nós saibamos, como Paulo, aprender a contentarmos-nos no Senhor, independentemente daquilo que estaremos a viver, independentemente das dificuldades que a nossa vida tem, que cada vida tem as suas dificuldades, os meus problemas são os meus problemas, os vossos são os vossos, cada um tem os seus, cada um tem as suas lutas, mas que nos saibamos contentar no Senhor, saibamos viver alegres no Senhor, que o Senhor que permitiu que esta questão do vírus aqui esteja a atormentar-nos a vida, a que nós nele encontremos contentamento. Ele que está acima de todas as coisas. Então, harmonia, paz e contentamento. Que o Senhor nos ajude diariamente a viver e a desenvolver estas três coisas na nossa vida. Que nos abençoe a sua palavra.